Contexto histórico e cultural no período do naturalismo. A crescente industrialização e o notável progresso científico da segunda metade do século XIX produziram efeitos opostos na sociedade da época. De um lado, havia um claro otimismo com essas conquistas e a presença de que a ciência resolveria grande parte dos problemas humanos. Do outro, os avanços tecnológicos produziram um contingente de pessoas que se submetia a condições degradantes nas indústrias, vivendo e trabalhando precariamente. As conquistas da ciência também levaram os intelectuais a analisar a sociedade e o comportamento humano por essa ótica, dando origem a teorias como o determinismo, que propunha ser o homem o resultado de 3 fatores: o meio, a raça e o momento histórico. Se o realismo se propunha a representar a sociedade e o indivíduo sem qualquer idealizações, completamente diferente do romantismo, o naturalismo, sob nítida influência do determinismo, vai mais além ao investigar o ser humano como um resultado das forças da natureza. Por essa razão, há quem afirme que o naturalismo é a radicalização do realismo. Nos romances naturalistas, as personagens são apresentadas em situações extremas, dominadas por forças irracionais. Esse propósito está claro no prefácio de Teresa Raquin, romance do francês Émile Zola, um dos expoentes do naturalismo. Na Teresa Raquin, quis estudar temperamentos e não caracteres. Nisso está o livro inteiro. Escolhi personagens soberanamente dominadas pelos seus nervos e pelo seu sangue, desprovidas de livre-arbítrio, de vontade própria, arrastadas a cada ato das suas vidas pelas fatalidades de sua carne. No Brasil do Segundo Reinado, que vai de 1840 a 1889, enquanto Dom Pedro II escolhe o senador ou deputado para o cargo de primeiro-ministro, com a conivência tanto do Partido Liberal quanto do Conservador, numa espécie de parlamentarismo às avessas, a população ignora essas decisões governamentais, preocupando-se com a sobrevivência imediata do dia a dia. Do ponto de vista econômico, o Brasil, ao longo da segunda metade do século XIX, mantém uma estrutura socioeconômica baseada no latifúndio, na monocultura da exportação, a esta altura já voltada para a produção de café e mão de obra escrava. Assim é a oligarquia agrária, quem dá as cartas na economia e na política do país. Embora as pressões internacionais visando ao desenvolvimento do capitalismo industrial encaminham-se no sentido da modernização do país, que se faz com lentidão. Só que, no entanto, por volta de 1870, um conjunto de fatos essencialmente ligados à referida modernização começa a desestabilizar o panorama apresentado. O tráfico negreiro é proibido. Aumenta a mão de obra imigrante, desenvolve-se a indústria cafeeira no interior de São Paulo, constrói-se ferrovias, crescem cidades concentradoras de fábricas. Nelas se forma uma classe média urbana insatisfeita com a falta de representatividade política. Essa classe, sem espaço no esquema de revezamento dos partidos liberal e conservador no poder, apoia-se então no exército e aceita a liderança dos cafeicultores paulistas, responsáveis pela introdução do trabalho assalariado no país e defensores de mudanças estruturais, como a substituição da monarquia, desgastadas e reacionária pela República. Entretanto, proclamada em 1889, a República viria a frustrar as ambições da classe média e também das Forças Armadas. Os representantes das oligarquias de São Paulo e de Minas Gerais passam a controlar o Estado brasileiro,
por meio de uma aliança política conhecida como política dos governadores ou política do café com leite. Em conclusão, os conflitos não se resolvem. Por um lado, o Brasil é um país de ideias liberais, republicanos, modernas, entre aspas, e por outro, convive com a humilhação de uma estrutura econômico-política oligárquica, agrária, coronelista e latifundiária. Entre as ideias modernas vindas da Europa, destacam-se as doutrinas positivistas e as deterministas, que deram fundamento à literatura pós-romântica. Muito antes de o romance naturalista ganhar ascensão no cenário nacional, a representação do mundo pelas artes, como a literatura, a pintura e a música, confirmou-se com uma possibilidade de interpretação da realidade, sobretudo após a publicação dos livros de Émile Zola e Gustave Flaubert, autor de Madame Bovary, que nós já estudamos nas videoaulas anteriores. No ano de 1881, na Europa, foi publicado o livro Germinal de Émile Zola. No Brasil, no mesmo ano, é publicado O Mulato de Aloysio Azevedo, que passou a circular pelas livrarias. Essas duas obras são marcos dessa nova perspectiva de interpretar a realidade, assumindo um tom de desmascarar a realidade, que vê na literatura um espaço capaz de desvendar aquilo vivido pelas pessoas. O livro Germinal, ele retrata os dramas vividos por uma família que trabalha nas minas de carvão. Ele denuncia as precárias condições de vida e do trabalho do proletariado, classe social que surge graças ao avanço do capitalismo. Em busca de emprego nas indústrias, milhares de pessoas correm para as grandes cidades, onde vivem amontoadas em cortiços, descritos como ambientes decadentes. Portanto, na literatura naturalista, não ocorre a idealização da realidade, como acontece no romantismo. Personagens e cenários são mostrados em toda a sua miséria material e moral. O ano de 1881 foi um dos mais significativos e importantes para a ficção no Brasil, pois, neste ano, foram publicadas as Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, que nós vimos na videoaula anterior sobre realismo no Brasil e Machado de Assis, e o Mulato, de Aloysio Azevedo. Havia nesses dois livros, de índole tão diversa, um traço comum. Em ambos triunfava a observação. Dois escritores patenteavam repentinamente uma liberdade até então desconhecida e conferiam assim ao romance um novo alcance. Começou-se a escrever para procurar a verdade e não mais para ocupar os ócios das senhoras sentimentais e de um outro cavaleiro dado a leituras frívolas. Enquanto Machado de Assis desenvolve um realismo psicológico universal que sela nossa independência literária a partir de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que inaugura, inclusive, em 1881, o realismo no Brasil, consolidam em outras obras de sua maioridade literária, tais como Dom Casmurro e Quincas Borba. E Aloysio Azevedo torna-se o líder da presença do estilo naturalista entre nós. O realismo e o naturalismo, eles nascem da mesma fonte. Eles têm um olhar objetivo sobre a realidade e a sociedade. A realidade e a sociedade são organismos para ser dissecados aos olhos do escritor. O escritor denuncia os vícios, as fragilidades e as pulsões do homem em sua convivência social. Ambas as correntes literárias, elas partem da observação objetiva da realidade sob um olhar científico, denunciando as doenças do corpo social. Mas tem algo que distingue o naturalismo do realismo. E isso
vocês precisam ter bem marcado que é a defesa de uma tese. Isso o naturalismo tem, o realismo não. E nas questões de vestibular Enem, é preciso saber qual é a vertente que pertence cada texto, para conseguir identificar qual pertence ao realismo e qual pertence ao naturalismo. Bom, vamos falar sobre esse romance de tese. O que significa exatamente isso? Os romances naturalistas, ele tem o propósito de defender tese. O que é eu defender tese? Eu convencer, eu provar, tá, que algo realmente existe. Então, os escritores naturalistas, eles têm o objetivo de convencer e provar o leitor de forma objetiva e pautado nas teorias científicas, os comportamentos humanos e a realidade desta sociedade da segunda metade do século XIX, marcada por todos esses acontecimentos históricos que aconteciam naquele período, com uma análise mais determinista dos comportamentos humanos. Então, defender tese. Para eu defender uma tese, por exemplo, um trabalho científico, eu vou convencer quem vai analisar o meu trabalho pautado na ciência, né, de forma científica, que tal assunto, né, que tal tema acontece de fato. Mas para isso eu preciso me pautar numa teoria. Então, eles defendem essa tese, convencendo o leitor, né, de forma objetiva e pautado nessas teorias científicas, o comportamento das pessoas e a realidade dessa sociedade. Então, defender tese e uma análise mais determinista dos comportamentos humanos são palavras-chave para eu conseguir identificar que aquele texto é naturalista. O naturalista, ele não tem uma atenção apenas ao indivíduo. Os romances naturalistas se preocupam com o coletivo. Por isso que no naturalismo eu tenho o romance de tese e o coletivo humano. Como assim? Como é que ela se organiza e como o meio influencia e marca os comportamentos das pessoas. Então, o cientificismo, né, que é a teoria que o naturalismo se pauta, né, ele é uma tendência intelectual em que se tentava aplicar as leis universais da natureza às sociedades humanas. Portanto, o autor ele se torna uma espécie de cientista que assume as palavras. Então, defender tese, análise mais determinista dos comportamentos humanos e a coletividade, mais uma palavra-chave para eu conseguir distinguir um texto do naturalismo para um texto do realismo. Os romances naturalistas, portanto, têm o propósito de defender teses sustentados por 3 eixos principais. Sim, combater a igreja, o preconceito racial e os aspectos sexuais. Assim, aparecem as teses cujos temas: a sociedade é corrupta, os comportamentos humanos são viciosos e os indivíduos são incapazes de controlar suas pulsões animalescas, etc. Daí o termo romance de tese. O autor naturalista olha para os personagens como um zoólogo observa a vida em um formigueiro de vidro, com um olhar conectado ao determinismo. Vale frisar que a estética naturalista é a própria realidade dissecada.
Características, né, que permeiam a estética naturalista, essa realidade dissecada. O discurso científico, principal influência para os autores naturalistas. Então, nesse discurso científico, eu tenho as teorias do determinismo, para que o homem é fruto do meio em que vive, da raça que pertence, do momento histórico em que está inserido. Do darwinismo, que prega que as espécies passam por processos evolutivos, sobrevivendo aquelas que melhor superam as adversidades do meio. E também do positivismo, baseado na premissa de que a construção do conhecimento se dá pelas observações empíricas. No slide anterior eu tenho um infográfico do naturalismo, mas o que significa cada um desses elementos que estão no infográfico? No naturalismo eu tenho a linguagem científica, corpo social, membro, órgão, célula, tronco, seiva, etc. São termos recorrentes nos romances naturalistas. Eu tenho as descrições minuciosas, como o ambiente, que determina o comportamento do ser humano, então o leitor precisa conhecê-lo profundamente. Então, muitos romances naturalistas eu vou ter o narrador onisciente, que é aquele narrador que entra na cabeça da personagem e o leitor consegue conhecer os seus mais profundos sentimentos. Eu tenho temas obscuros e patológicos, como a falta moral, o déficit físico ou mental abordado como doença. Por isso, temas escuros e patológicos, né? A ausência de livre-arbítrio no determinismo. A pessoa não consegue escapar do seu destino, determinado pelo meio em que ela convive, ou que se criou. Ou seja, o meio determina o homem. Então, eu tenho aquela ausência da vontade própria, eu tenho o determinismo muito marcado nos romances naturalistas. Eu tenho a zoomorfização. O que é isso? As pessoas agem primeiro para satisfazer os seus instintos animais. Isso transparece em cenas de maior sensualidade e também na busca da constante demarcação de território, reagindo com violência quando são acuadas. Eu tenho condicionamento biológico e social. É uma adaptação do princípio da seleção natural ao convívio social. Os mais fortes vence, o darwinismo aí. Eu tenho o homem títere, que é a marionete, aquele bonequinho que nós manipulamos ele para que ele se movimente. Ou seja, este homem títere, ele não é o dono de suas vontades, pois é destituído do livre-arbítrio, né? Então, ele não tem vontade própria. É o determinismo, né, que determina, é o meio que determina esse homem. Explicação do mundo pelas forças da natureza. O homem é fruto de seu meio, portanto, são as forças da natureza que o reagem, na esteira de um sentimento antirreligioso promovido pelas correntes filosóficas do final do século XIX. Ter alguns enunciados de vestibular que se refira ao naturalismo como romance experimental, pois ele sofreu forte influência das teorias científicas que dominavam o cenário europeu na segunda metade do século XIX, pois nos romances naturalistas o narrador se comporta como um cientista que observa os fenômenos sociais, como que observa uma experiência científica, né? Por isso, os fatos devem ser narrados de modo impessoal. Não é exagero pensar que a literatura naturalista buscava comprovar através da ficção a validade das teses científicas deterministas. O comportamento humano, então condicionado a fatores hereditários, ao ambiente físico e social,
Nesse caso, não haveria subjetividade, né, como nós vimos, ou vontade individual, como queriam os românticos. Pela sua radical objetividade, muitos já se questionaram se a literatura naturalista poderia ser considerada de fato literatura ou um objeto verdadeiramente artístico. No livro A Carne, publicado em 1888 pelo Júlio Ribeiro, ele é considerado pela crítica como a mais relevante produção literária desse período, bem como o seu autor. E no livro de vocês, na página 9, tem um fragmento de A Carne, e ele traz uma das principais temáticas dos romances naturalistas, que é o desejo sexual e outras características da estética naturalista que tem no organograma que nós vimos agora, que traz aquelas características como a ausência de livre-arbítrio, temas obscuros e patológicos e assim por diante. O que falam os naturalistas? Quais eram as suas temáticas e abordagens, né? O autor naturalista, ele tem o intuito de interferir na sociedade, denunciando suas doenças. Por isso, há uma propensão em denunciar comportamentos de caráter patológico. Alguns deles considerados absolutamente normais nos dias de hoje, mas que causavam repulsa numa sociedade conservadora brasileira no século XIX. Crimes passionais, bem como a miséria, adultério e escândalos sexuais, eram temas preferenciais do naturalismo. Vale ressaltar também que a publicação do livro A Carne, de Júlio Ribeiro, e de Bom Crioulo, de Adolfo Caminha, foi um escândalo na época. A Carne foi lido pelos jovens escondidos dos seus pais, porque seus pais achavam que o romance era um escândalo, porque colocava a mulher como protagonista da trama, mas principalmente discutia seu novo papel na sociedade, como indivíduo cheio de desejos sexuais e capaz de viver esses desejos. Além disso, as cenas de nudez e sexo chocaram o gosto literário da época. O segundo também repercutiu muito, mas foi relegado ao silêncio, à frieza da crítica e posteriormente a uma curta proibição de sua circulação pela Marinha Brasileira, logo revogada. Pois a história traz uma relação homoafetiva, que naquela época era um escândalo, entre dois marinheiros até seu final trágico, inspirada em crimes ocorridos e presenciados pelo autor. Foi pouco palatável para o público da época e aos que se seguiram, e é apenas a partir da década de 1980, já do século XX, que a narrativa passa a ser novamente analisada, ganhando edições mais bem cuidadas. Então, de caráter revolucionário, A Carne e Bom Crioulo foram obras que se preocuparam menos com a aceitação do público e mais com a reflexão sobre os papéis sociais. Olha que interessante para obras publicadas em pleno século XIX. Colocar em prática o que nós vimos sobre o naturalismo no Brasil. Primeira questão de vestibular. Pode-se entender o naturalismo como uma particularização do realismo que se volta para a natureza a fim de analisar os processos cíclicos da renovação. Em nenhum momento se fala em analisar os processos cíclicos de renovação. Letra B. Pretende expressar com naturalidade a vida simples dos homens rústicos nas comunidades primitivas? Não, em nenhum momento se fala nisso, né? Nada a ver essa questão. Não tem como colocar como correta. Defende a arte pela arte, isto é, desvinculada de compromissos com a realidade social?
pois ela é justamente vinculada com os compromissos da realidade social. Analisa as perversões sexuais condenando-as em nome da moral religiosa? Não, não tem. Ele não analisa as perversões sexuais condenando-a em nome da moral religiosa. Em nenhum momento nós vimos isso. Estabelece um nexo de causa e efeito entre alguns fatores sociológicos e biológicos e a conduta dos personagens. Sim, tá aqui, ó. A gente viu o tempo todo, né, esses fatores sociológicos e biológicos e a conduta das personagens. Então, a alternativa correta é a letra E. Embora o naturalismo e o realismo surjam em oposição à visão romântica, né, da escola literária anterior, idealista, né, aquele subjetivismo, aquele idealismo, eles apresentam diferenças, sobretudo na descrição de seus personagens. Assim, no naturalismo, as personagens são retratadas como fruto do meio em que elas vivem, sem deixar de lado os fatores sociais e biológicos, sim, os quais influenciam diretamente o comportamento humano. Já no realismo, o aprofundamento psicológico das personagens é uma característica marcante. Então, eu tenho no realismo uma característica bem pontual que eu vou conseguir diferenciar o texto realista para o naturalista, que é o aprofundamento psicológico das personagens. Que na primeira videoaula sobre realismo e naturalismo, eu falo que dentre as características dos dois, eles têm algo que tem características que são peculiares, que é do próprio movimento. Então, eu tenho aprofundamento psicológico no realismo e não tenho no naturalismo. Exercício 2. Assinale a alternativa que contém a afirmação correta sobre o naturalismo no Brasil. Letra A. O naturalismo, por seus princípios científicos, certo, considerava as narrativas literárias exemplos de demonstração de teses, ó, a palavrinha-chave que eu disse, e ideias sobre a sociedade e o homem. Sim, letra A. Vamos ver o que vem pela frente aí. Usou elementos da natureza selvagem do Brasil para defender teses sobre os defeitos da cultura primitiva? Nada a ver. A valorização da natureza rude verificada nos poetas árcades? Esteve sempre ligado à beleza das paisagens das cidades? Não, isso não tem nada a ver no naturalismo. Difundiu na literatura uma linguagem científica e hermética, onde somente os intelectuais conseguiam ler? Essa tá fácil, né? Letra A. Apoiados nos ideais do evolucionismo, cientificismo e positivismo, o naturalismo no Brasil retrata de forma objetiva a sociedade da época lá do século XIX. Os temas mais explorados eram, sobretudo, os problemas sociais e humanos. De uma descrição minuciosa, os autores desse período utilizam uma linguagem simples. Olha aqui, gente, importante saber. Os autores desse período, eles têm uma linguagem simples, objetiva e coloquial, com foco na representação fiel da realidade. Então, não é difícil ler os romances naturalistas. Na próxima videoaula, nós vamos ver Aloísio Azevedo e Raul Pompeia.